Olá, bem-vindas a mais um Maternidade de Verão com esse janeiro super especial, preparado com tanto amor e carinho para vocês, observando essa natureza, a coisa mais linda que é a criação de Deus. E com esse tema, como amar nossos filhos. Quando a gente vai lá para Tito diz, Paulo diz lá na carta que a gente precisa ouvir as mulheres mais velhas para a gente aprender a amar nossos filhos. Que difícil é pensar que às vezes a gente não ama ou às vezes os nossos filhos não entendem que eles são amados. E hoje a gente vai ver um pedacinho da entrevista com a Vivi, falando um pouquinho mais sobre como amá-los, que existem linguagens de amor e você vai poder demonstrar um pouquinho mais do seu amor pelos seus filhos através da linguagem deles. Que delícia que a gente poder aprender mais. E claro, vamos conhecer um pouquinho mais das meninas do nosso sofá, como tem sido durante os programas desse mês. Se você não assistiu, volta, vai lá na nossa playlist e conhece um pouquinho mais das meninas que estão com a gente toda semana. Mas antes da gente conhecer um pouquinho mais da B, hoje, a gente vai ouvir uma dica super especial da Paty para essas férias deliciosas de verão. Vamos conferir? Oi pessoal, boa noite Lizzy, boa noite a todos vocês aí que nos assistem. Hoje a nossa dica é um parque novo, assim, recém-lançado em São Paulo, ainda é novidade. Agora no final do ano, nas festas ele está em promoção, ele é um parque um pouco caro, mas eu acho que o investimento em si vale a pena. É o Animalia Park, ele fica em Cotia. A nossa experiência vai passar aí num vídeo, foi bem legal, as crianças adoraram, então vale a pena você conhecer, dedicar um dia assim para você estar indo. O parque ele tem mais de 350 mil metros quadrados, com 20 atrações super interessantes. Então, e entre elas tem brinquedos, animais, teleférico e um zoológico. O zoológico deles é super especial. Gente, assim, eu acredito que é um dos zoológicos que vale em nível internacional, que está em São Paulo. Vale muito a pena você estar visitando para conhecer. Você começa pelo estacionamento deles, que é bem amplo, tá? E o que me deixou mais intrigada é que eles pensaram que é muito interessante é que você passa por uma área toda coberta. Esteja chovendo, esteja sol, você pode aproveitar o parque inteiro. Então você anda para visitar todos os animais por uma área que é coberta, é um caminho que você segue, então você passa, você pode escolher um café da manhã, um café da tarde que tem no buffet, que você compra à parte, que é bem legal também, tem uma diversidade de comidas, tem bebidas. Ainda você olha para o Parque das Aves, você come olhando as aves voando, então você vê os bichos se alimentando ali perto. Meus filhos nunca tinham visto um tigre assim tão de perto, eles ficam pertinho. A gente foi, não tinha ainda o macaco e o elefante, né, que são atrações que estão para chegar, mas mesmo assim o passeio foi sensacional, eles não queriam ir embora e a gente chegou. A dica chega cedo, tá? Para você aproveitar bastante, porque assim, a gente foi num dia tranquilo, tá? De semana, no comecinho das férias, mas o parque costuma estar cheio, e quando está cheio é difícil, né? Andar, a gente foi com bastante criança, mas para ver os bichos de perto. Então, a zebra, a girafa é algo assim lindo. Tem um leão e o leão aparece para você ver. Então é bem nítido porque você fica com vidro assim, nadando, a arara voa em cima de você nas aves, então você anda com tudo sobre madeira. São 1.200 animais e 170 espécies foram trazidas do Brasil. E outras elas de fora, de programas internacionais, de conservação da espécie. Então você vê que os animais são bem tratados.
Então, essa parte da trilha ser coberta, gente, mesmo no calor a gente aguenta. Agora, o que mais me impactou foi dentro de um zoológico, você ter dentro de um outro parque, você tem um parque coberto. E é um parque com brinquedos. Então, é um mini play center dentro de um zoológico. Meu, as crianças acharam que tinha acabado e quando chegou lá eles piraram de ver que tinha carrinho de bate-bate, que tinha uma montanha russa, que tinha uma casa do terror, então eles aproveitaram muito. A gente foi em algumas amigas, então tinha criança de todas as idades, tinha uma bebezinha que amou ver os animais, tinham crianças mais velhas que também amaram, inclusive se idosos, pessoas que não conseguem andar, tem como você tá indo, eles têm um carrinho tipo aqueles de... Ai, agora me fugiu a memória, que você usa em tênis, assim, bem pequenininho, ele leva essas pessoas que têm necessidades especiais, tem uma diversidade de restaurante, de praça de alimentação, e algumas coisas são pagas à parte, como o teleférico, né, e outros brinquedos lá que são legais, mas o custo é um pouquinho alto, então... Segundo o site oficial, o ingresso estava 380, né? A gente pagou com desconto porque estava numa fase promocional. E o estacionamento você também paga à parte. O parque abre das 9 e fica até às 18 horas. Então, se você quiser aproveitar, chegue cedo, tá? E é um passeio muito legal. Vale a pena você ir para conhecer. E essa é a nossa dica de hoje. Já estamos aqui agradecendo a Paty por essa dica preciosa para as nossas férias, né, Bê? É verdade. As férias tão emocionantes, Então, né? que gostoso, lugar diferente, né? Tudo diferente, né? Que gostoso esse tempo aqui. E aí, como a gente estava falando, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Bê. Bê, e eu vou fazer a pergunta que eu tenho feito para todas as meninas. Como é que foi? Você se casou e já estava no planejamento ter filhos? Na verdade, eu acho que cada uma delas foi uma surpresa linda que Deus trouxe pra gente. No tempo dele, no tempo agendado por ele, não por nós. Nós, na verdade, não estávamos planejando. Nós casamos muito jovens, né? Eu tinha 19 anos quando casei. Então, nós achávamos que a gente tinha bastante tempo ainda para pensar nesse assunto, né? Mas Deus fez surpresa para nós e as meninas chegaram no tempo agendado por Deus, foram muito bem recebidas, muito amadas, né? Muito desejadas. Aquele tempo de espera foi um tempo de muita expectativa, de muito desejo assim, de recebê-las, né? Então, eu diria que foi total surpresa mesmo. E aí as meninas, elas foram escadinha, elas têm qual a diferença de idade, Bê? Na verdade, da Débora para a Dani tem 1 ano e 1 mês, e depois a gente deu mais um tempo, acho que a gente ficou mais esperto, né? Aí a gente demorou mais 5 anos para ter 5 anos para vir a Raquel. É. Que delícia. E ter 3 filhos era o projeto? Não, a gente não pensava nisso, a gente falava muito sobre filhos, até sobre adoção, né? Mas eu acho que assim, eu teria até mais filhos, eu sou muito mãezona, assim, então eu gosto de casa cheia, a minha casa sempre foi cheia de amigos, amigos das meninas, mas não teve nada assim muito desenhadinho. Sabe, às vezes quando eu fico pensando assim, no como é que foi pra mim, eu imagino assim, pensa numa coisa do tipo assim, eu chego pra você e falo, Lise, eu tenho aqui uma joia preciosa, um negócio que eu gosto muito, que eu cuido que eu dou a minha vida por isso aqui. Eu tenho até outras joias, mas se eu perdesse essa daqui, eu iria largar todas as outras e ir atrás dessa. Porque eu amo demais, é precioso demais para mim. Mas eu amo tanto você também que eu quero que você me ajude a cuidar dessa joia aqui. E você vai cuidar. Não se preocupe, eu vou estar sempre por perto, não tenha medo, eu vou estar sempre junto com você. E você vai cuidar disso daqui. Eu tenho sonhos de usar isso aqui. Eu tenho alvos para essa joia preciosa.
Mas, e aí você recebe aquilo assim, mas por que eu? Eu não tenho como fazer isso. Eu falo, fica tranquila, eu quero, por amor a você, eu quero dividir essa história de cuidado dessa joia com você. É assim que eu vejo, sabe? Deus confiou essas joias preciosas. Ele sabia que eu ia errar um monte, mas ele confiou para mim, ele me entregou e sempre junto comigo, né? Me dando apoio e tal. E vendo, me perdoando os erros também que eu tenho cometido com algo que ele ama tanto, com alguém que ele ama tanto, alguém que ele deu a vida por essas pessoas, né? Que coisa linda, Bê. É isso mesmo, né? Filhos são joias. Eu também brinco, eu teria quantos Deus mandasse, né? E a gente olha para essas famílias numerosas, né? Meu olho enche d'água. As pessoas às vezes falam assim: nossa, você é corajosa. Não, eu acho que você foi escolhida. É Né? verdade. Eu tenho uma amiga que tem 6 filhos e é a pessoa mais próxima que eu conheço que tenha tantos filhos. E sim, ela foi escolhida, porque quando você olha o maternar dela, a casa dela é organizada. Tudo tem sua hora, não é confuso. Então, assim, você vê que ela foi escolhida por Deus para cuidar dessas 6 joias. Quando a gente vai para sua casa, B, a gente vê que a sua casa é organizada, que a sua casa é pronta para essas 3 meninas. Né? Deus te escolheu para elas. Então, Deus escolheu você para ter esses filhos que tem na sua casa, ou esse filho que tem na sua casa, como é o meu caso, por enquanto. A gente não sabe o dia de amanhã. E Deus nos lapida também nesse processo, Sim, né? como? Porque Deus também organiza a nossa vida de acordo com o que precisa ser organizado, né? Deus vai nos ensinando. Nossa, às vezes você fala que a minha casa é organizada porque você avisa quando você vem, né? Assim, né? Mas nem sempre é assim, né? Já teve vários momentos de muito confusão, meio tudo atrapalhado, levar a criança para a escola, buscar, confrontar, ajudar, resolver problemas. Então, Deus vai nos lapidando também, nos ensinando, né, nesse caminho, nos ajudando, trabalhando em nós também, né, para trabalhar através da gente. Com certeza. Mas quando eu quis falar da organização, não é da organização da casa estar com tudo no lugar. Porque hoje você não tem filho aqui. Porque casa que tem filho não tem tudo no lugar. Se tiver tudo no lugar, não é uma casa feliz. Porque tá todo mundo engessado num quadradinho que não pode se mover, não. A casa precisa ter vida também. Então a casa fica bagunçada e faz parte do dia a dia, né? Mas, Bê, me conta um pouquinho. Você recebeu essa joia, você já trouxe pra gente que filhos são joias, mas o que é ser mãe pra você? Mãe é ser abençoada, né? É compartilhar da missão do chamado mais importante da vida, que é trabalhar na alma de uma pessoa. Isso é muito incrível, é muito grande, né? Chega a ser assustador, mas é um chamado de Deus para a gente trabalhar na alma dessas pessoas, trabalhar na vida dessas pessoas e saber que não são nossas, né? São de Deus. A gente está tendo o privilégio de acompanhar, de estar junto, de caminhar junto, mas não são nossas, né? É tudo uma história vivida em conjunto com Deus, né? Construída em conjunto com Deus. Que lindo ele ter nos escolhido para isso, Muito. né, Bê? E vamos voltar um pouquinho então ao nascimento das meninas e entender um pouquinho mais sobre essa maternidade. Então, nasce a Débora. Vocês recém-casados. Vocês tinham quanto tempo de casado quando a Débora chegou? 3 anos. 3 anos, vivendo uma lua de mel ainda, né? A gente sabe aquele momento, então nasce a Débora e há uma mudança na casa, de fato, todo mundo sabe que quando chega uma criança, muda-se rotina, sono, tudo muda. E aí veio a Débora. Como é que ficou o casal com a chegada da Débora? Nossa, é incrível que quando a Débora nasceu, eu me julgava ser uma professora de ser mãe, né? Ah, sim! Eu dava aula, né? Eu dava aula de como educar um filho, conciliar casamento, conciliar casa. Eu tinha todas as respostas, inclusive eu tinha coisas que eu julgava que minha mãe tinha feito errado e que eu estava apta para fazer tudo certo, né? Aí a Débora veio e me deu uma grande lição, né? Que eu não sabia nada,
que eu tinha que aprender tudo, Sim. que era algo muito novo para mim, né? E a gente vem aprendendo até hoje, né? Como quando a Débora nasceu, nasceu um pai, nasceu uma mãe também, né? E a gente começou a aprender tudo junto, né? Eu, ele e a Débora. Como é que a gente ia tocar esse projeto que Deus tinha pra gente, né? E, e a gente errou muito, acertou algumas vezes, né? E a gente vem aprendendo até hoje. Agora, uma coisa que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente aprendeu a fazer é conversar um com o outro, o casal. A gente começou a falar daquilo que estava no nosso coração. Sim. A gente não escondia nada um do outro. O que estava incomodando, o que a gente sonhava, o que a gente pensava, o que a gente achava de ser pai, de ser mãe. E a gente foi criando essa coisa de se falar, de se conversar. De manter os nossos segredos, as nossas confidências, a nossa conversa no quarto, Uau, que os importante. nossos ajustes, né? E a gente manteve isso por todo o tempo. As meninas foram crescendo e a gente foi mantendo esse contato nosso, né, de conversa. E até hoje a gente criou tipo um hábito, de estar conversando junto e também cultivando coisas que a gente possa fazer juntos, né, desde do começo, no começo junto com elas, mas depois elas também seguiram o caminho delas e a gente aprendeu a buscar coisas que a gente pudesse fazer juntos, né. E uma coisa também que eu acho que, pela graça de Deus, um aprendizado que eu tive logo que as meninas nasceram também, e até antes, é de cultivar admiração por ele, né? Ele tem tanta coisa boa, tanta coisa linda, né? Que ele foi me mostrando, se revelando através desses anos todos, como pai, como marido, que a cultivar essa admiração mútua foi essencial, tanto para a vida conjugal como para a vida de pai e de mãe, né? Que coisa linda, é isso mesmo, né? E sabe que a B falando aqui, e eu sou testemunha disso, porque a gente vê isso na B, né? A gente vê o olhar dela quando ela fala do Silmar, enche de brilho, é uma grande admiração mesmo, é lindo ver isso em vocês. Mas aí Débora chega, traz essa transformação de paz, e eu tenho 1 ano e 1 mês de diferença do meu irmão. Eu sei que eu fui um susto. Que foi aquela fase de que quando se amamenta, não engravida. A Dani também foi assim? Foi assim, foi um negócio louco, assim. E tem uma história interessante que quando a Dani, no dia que eu soube que eu estava grávida da Dani, eu fiquei tão feliz, assim, uma felicidade que Deus colocou mesmo, né? Eu falei, a Débora vai ter um irmão, a nossa família vai aumentar. Deus foi tão gracioso comigo, porque eu acabei de viver todas essas coisas e vou viver de novo. Isso é muito lindo, né? E eu não trabalhava na época. Quando nós casamos, nós viemos para São Paulo só com a nossa malinha de roupa. A gente não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha nada. Tinha um ou outro só. E a Débora nasceu quando a gente tinha 3 anos de casados. Depois, quando eu soube que a Dani vinha, a gente ainda estava se ajeitando financeiramente, né? Eu não estava trabalhando porque eu tinha acabado de me formar e por opção nossa, eu estava em casa para cuidar da Débora nessa época. E daí a gente ficou sabendo da chegada da Dani no dia que o Silmar perdeu o emprego. Teve um corte na empresa dele, ele perdeu o emprego. Então foi muito emocionante, né? Eu com uma criança de 7 meses, eu não sabia, mas já estava grávida de quase 3. E o Silmar perdeu o emprego, eu não trabalhava, a gente tinha um aluguel para pagar, tinha as contas para pagar, a Débora chorando. É uma confusão, né? Mas uma confusão boa. Na hora eu lembro exatamente como se fosse hoje, nós comemoramos e nós agradecemos a chegada daquele bebê, porque era uma bênção pra gente, né? E a gente sabia que Deus não ia deixar faltar, já que ele estava mandando, ele não ia deixar faltar nada. E realmente, logo o Silmar já conseguiu outro trabalho e a gente foi suprido em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente precisou
para cuidar da Dani, para cuidar da Débora e da Raquel, a gente teve da parte de Deus. Foi muito bom. Ah, é tão lindo ver o sustento de Deus. E aí, quando a gente fala de sustento, a gente não tá falando do sustento de você ter muito, mas de saber que nada vai faltar. Sim. Né? Porque Ele vai te dar a provisão, Ele vai te dar o caminho, né, B? E é isso, filho é sempre bênção. Nossa, né? muita É bênção. herança de Deus. É lindo, lindo demais esse testemunho de vocês de terem agradecido mediante a dificuldade. E aí você ficou com 2 filhas. E uma vez eu falei pra B assim, B, quem tem 2 tem 3. Aí já passou de 1, ela falou assim, não é bem assim, né, B? Não é bem assim, conta um pouquinho. Não é bem assim, cada filho, um é diferente do outro, né? Cada um tem sua história, cada um tem suas dores, suas lutas, suas limitações, seus sonhos. E a gente tem que abraçar todas, né? Sem comparações, com muita igualdade, né? Muito importante isso, trazer aquela segurança para as meninas de que elas são igualmente amadas, né? São diferentes e a gente abraça os sonhos das 3 como se fosse nosso, né? Vive o sofrimento das 3 como se fosse nosso, de maneira justa, igual. E isso não é fácil, né? Não é tão fácil de se fazer. É um negócio, é um desafio da maternidade, né? E aí, você sabe que o dia que você falou isso, eu parei para pensar numa coisa assim, física, né? Você tem 2 filhos, você tem 2 mãos, né? Você tem um filho aqui, outro filho aqui. Veio o 3º filho, cadê a mão para dar para esse filho? E eu tô falando fisicamente, ali no dia a dia, não no emocional, porque o emocional não dá nem para colocar aqui na roda, né, Bê? Mas é isso mesmo, muda tudo, né? Você não vai mais para um shopping tranquila, você não vai mais para um parque tranquilo, você não vai, a partir do momento que vem um filho, o seu pensamento não tá mais só em você, você tá olhando para você e para os seus filhos, e para o entorno, vem mais um filho, vem mais outro filho, mas o que tranquiliza a nossa vida é saber que Deus está olhando, né? Que essas filhas maravilhosas e de personalidades tão diferentes foram criadas por um Deus perfeito, né? E a gente tá falando aqui, eu até coloquei a questão da personalidade, porque eu conheço as meninas, mas eu queria que você contasse um pouquinho da personalidade das meninas pro pessoal que tá em casa, que não sabe, mas as meninas da B, gente, elas são água, vinho e óleo. Acho que é isso. É verdade, né? É verdade. A Débora é muito comunicativa, muito carismática. Fala demais, fala até mais do que deveria falar. Não fala assim. muito. E tem uma facilidade de negociar, de convencer, de argumentar, né? As pessoas. A Dani é muito centrada, muito concentrada, equilibrada, né? No sentido de tomar decisões ponderadas, né? Precisas. Muito decidida também, né, naquilo que ela resolveu, ela vai, ela foca, né. A Raquel tem um lado artístico, assim, e de emoção. A Raquel é pura emoção, né, ela se expressa todos os dias. Ela mora hoje no Canadá, mas quase todo dia ela me manda mensagem agradecendo. Ela agradece tudo. Mãe, obrigado porque você já fez, obrigado porque você é a melhor mãe do mundo, obrigada por isso, obrigado por aquilo. Ela é muita emoção, muito a expressão pura, assim, né? Ela é muito artística, né? Então ela se expressa muito. Você lembra? Ela canta muito lindo, bem, né? Então, lindo. são totalmente diferentes, as 3 muito diferentes, né? É até engraçado, assim, a gente ver como pessoas tão diferentes convivem juntos, tem muito potencial em cada uma, então explorar isso também é incrível, assim, é muito gostoso, né? Explorar tudo isso e mostrar para elas que tudo que elas têm e são vem de Deus e deve retornar para Deus também. Isso. E qual a dica você dá? Porque as meninas têm um relacionamento lindo.
elas são amigas, elas são confidentes. Qual é a dica que você dá para nós, mães, nesse relacionamento de irmãos? Como é que você trabalhou isso nelas? A gente sabe, né, que não é só você, mas como é que você trabalhou isso nelas? Na verdade, eu acho que isso já vem do meu relacionamento com os meus irmãos, que é um relacionamento muito forte, né? A gente se ajuda, se cuida muito. E elas viram isso, né? Acho que elas viram. Esse Tiamar também é muito amoroso com os irmãos dele. Então, isso vai meio que sendo passado na prática, né? Essa relação de irmãos que tem que ser assim, sabe? Deus nos criou pra gente ficar junto, pra gente se ajudar, pra gente se apoiar. O irmão é a nossa conexão com o futuro, então os pais não vão ficar aqui para sempre, né? E também a gente sempre procurava incentivar as meninas a resolverem as questões delas, assim, no dia. Nada de ficar sem conversar, não tem essa de ficar sem conversar, de ficar de mal. Vamos resolver o que tem que ser resolvido aqui no dia. A gente é diferente, a gente tem opiniões diferentes, sentimentos diferentes, mas nós estamos juntos, nós somos uma família, né? Então nós vamos lutar juntos e fazer isso que dá certo, né? Que coisa linda. E, Bê, conta assim, qual foi a maior mudança que a maternidade trouxe para sua vida? Assim, olhando para Bernadette solteira, vamos falar da Bernadette solteira e a Bernadette hoje. Olha, dependência total de Deus, né? A maternidade traz tanta surpresa, tanta situação que você não espera, né? É tanta coisa que você não planejou, que você às vezes desenha algumas coisas que nunca aconteceram, né? A maternidade me ensinou a me humilhar na presença de Deus e dizer: eu não sei como fazer, eu não tenho a resposta, eu não sei que passo dar. Isso foram várias vezes, desde pequeno até hoje. Muitas vezes eu me ajoelho diante do Senhor e falo: Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Graças a Deus, o Senhor me fez mãe para que eu entendesse isso, porque até então estava tudo tão controlado, tão resolvido, né? Área profissional, até de relacionamento com meu marido. Mas quando as meninas vieram, nossa, é aquele momento de você falar: eu não sei nada. Né? E me prostrar diante de Deus todos os dias e viver de promessas. Eu tenho aprendido a viver das promessas de Deus. Eu tenho aprendido a esperar muito nas promessas de Deus. E uma das coisas que foram mais complicadas para mim na maternidade é lidar com o sofrimento das minhas filhas. Eu ia te perguntar isso. Muitas vezes eu tive que lidar com o sofrimento delas e é tão duro isso, é tão pesado, né? Eu lembro de um texto bíblico que a mulher cananeia chega para Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está com problema. Mas ela pede misericórdia para ela. Tem misericórdia de mim, porque se a minha filha está com problema, eu estou com problema. Né? Agora, se você imagina, eu lembro até um dia que eu estava com a Débora pequenininha nos braços e eu caí, eu tropecei e caí. A Débora não sofreu nada, meu joelho estourou, mas a Débora não sofreu nada, porque instintivamente eu protegi, né? Aí, no decorrer do tempo, eu fui vendo que nem sempre dá para proteger. Os nossos filhos vivem num mundo caído, um mundo hostil, um mundo de violência, um mundo de maldade, né? Eles têm que lidar muito cedo com tanta coisa difícil, tanta coisa pesada, né? Na escola, eu não diria nem problemas esperados, que são como resolver um problema de matemática, que é difícil, mas você se debruça e você busca ajuda e tudo bem. Mas tem coisa que é muito complexa, né? E que vai aparecendo na vida dos nossos filhos. E se é problema para elas, é problema para mim também, né? Eu já sofri muito com a dor das minhas filhas, com a dor de sobrinhos também, de sobrinhas que ligavam para mim: tia, eu tô
Eu estou lidando com ansiedade, estou lidando com tristeza, com decepção, com frustração. Eu acho que essa é a parte mais pesada da maternidade e é a parte que você não consegue fazer muita coisa, né? Tem problemas que dá... É a parte da total entrega, né? Total entrega ao Senhor. Porque assim, a gente ainda tem controle de alguma coisa na nossa mão, né? Eu sempre olho para isso. Eu ainda controlo se ele vai comer alface ou se ele vai comer um hambúrguer. Eu ainda controlo se ele vai estudar na escola A ou na escola B. Sim. Mas as frustrações, as emoções são 100% fora do nosso controle. Né? A conversão é 100% fora do nosso controle. E que bom que isso é fora do nosso controle, B. Quando eu olho para isso e quando eu vejo e a gente olha pro Deus que a gente tem, que bom que é dele isso. É aquela história da pedra preciosa. É saber que ele já sabe toda a história daquela pedra preciosa. Sim. E ele está cuidando, ele está de olho. E até se eu me descuidar, se eu não tiver o devido cuidado com aquela pedra, se eu falhar, e eu vou falhar, se eu perder, ele vai deixar um monte de outras pedras e ele vai atrás daquela. Porque aquela tem valor, por aquela ele deu a vida. Sim. Então é tão incrível assim, descansar nessa promessa do Senhor, que ele está cuidando das joias preciosas dele, né? Mas é pesado lidar com o processo, né? O processo é complicado. É difícil, né, a gente entregar o nosso filho, tirar debaixo, né, da nossa asa, pensando na galinhona que põe os filhos, né? É difícil você abrir a asa e falar assim, eu não vou poder proteger dessa frustração, eu não vou poder proteger do mundo, eu não vou poder proteger do pecado, eu não vou, né? Mas graças a Deus nós temos um Deus que faz, um Deus que protege, né? Um Deus que cuida. Um Deus que prometeu, né? Como você disse, que você vive nas promessas, Ele prometeu que estaria todos os dias conosco. Que coisa linda, B. Que delícia. Quer conhecer um pouquinho mais e um pouco mais a fundo. Aqui a gente poderia passar horas conversando. E eu tenho feito isso de falar um pouquinho de quem são as meninas para mim. E a B, para mim, de olhar para ela passa uma paz. Eu não sei se vocês sentem isso. Ela abre a boca e fala da palavra de Deus como se ela estivesse sentada, contando um livro de histórias. Ela traz a história para mais perto da gente. Vocês viram o que ela fez aqui com a questão da joia e os filhos, e a gente remete à ovelha perdida, ao filho pródigo, e a gente sabe que isso é Deus que tem feito na vida dela, e como ela tem sido bênção na minha vida, como ela tem sido bênção na casa dela e pro programa. Então, B, mais uma vez, obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus continue conduzindo a sua vida. E a gente vai para um breve intervalo e já volta para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas linguagens do amor. Se você é fã de um bate-papo cheio de conteúdo, não pode perder a nossa faixa de podcasts. De segunda a sexta, às 7 da noite, a IPP-TV traz os melhores temas para você. Segunda, a mocidade da IPP debate os assuntos que influenciam a vida dos jovens no MP3. Nas terças, o professor Marcos Eberlin mostra como as recentes descobertas científicas estão de acordo com a Bíblia no Fé e Ciência. Quinta-feira, o jornalista Roberto Quirino comanda o IPP Pod Mais, com os temas que fazem parte do nosso dia a dia. E nas sextas tem Mulher de Verdade, um podcast especial para quem quer aprender mais sobre feminilidade bíblica. Podcasts da IPP TV, de segunda a sexta às 7 da noite. IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, é tempo de Bem Casados. O pastor Vinícius Lacerda e sua esposa Michele recebem casais que testemunham sobre os desafios e a bênção da união diante de Deus. Horário alternativo, sábados, às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta com esse programa lindo, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as linguagens de amor e como amar um pouco mais os nossos filhos. Na entrevista com a B, ela falou que ela vive das promessas. E olha aqui o livro que a gente tem, falando das promessas que Deus tem para os nossos filhos. Esse livro lindo, Mães da Aliança. Eu convido você a se comprometer a orar pelos seus filhos para que as promessas de Deus se cumpram na vida deles. E não vou mais me demorar aqui, já quero chamar o vídeo da Vivi contando um pouquinho mais para a gente das linguagens de amor. Antes de sermos detetives, é muito importante que nós tenhamos consciência de qual é a nossa linguagem do amor. Qual é a linguagem do amor que eu gosto de receber amor e que eu gosto de dar amor. Porque pode ser que sejam linguagens diferentes, né? Verdade. Então, esse autoconhecimento dos pais é muito importante, porque isso vai ajudar ele a ter uma percepção de qual é a linguagem do seu filho, né? E nessa questão de você ser o detetive, como que você vai... O que o detetive faz? Ele observa, ele faz anotações, ele averigua todos os fatos antes de chegar num posicionamento, e é isso que nós, como pais, precisamos fazer. Observar o comportamento dos nossos filhos, o comportamento padrão, esse comportamento que se repete, né, no relacionamento que ele tem com você, que ele tem com os irmãos, que ele tem na escola, que ele tem na igreja, quando ele está tranquilo, quando ele está mais agitado, quando ele enfrenta algum conflito. Então, isso é muito importante para você identificar ali essa maneira como ele se relaciona com você e com os outros. Isso vai te ajudar a chegar a uma conclusão da linguagem do amor do seu filho. E por que é tão importante você ter essa clareza? Porque isso vai ajudar que o seu filho se torne um adulto amoroso, responsável e generoso. Ai, e nós, lindo. Pais, todos nós queremos isso. Sim, E uma coisa que é interessante é que todos nós amamos nossos filhos. Só que, e os nossos filhos, eles se sentem amados? Será que eu estou me expressando na linguagem adequada a ponto deles se sentir realmente amado? Então, essa primeira pergunta que eu quero deixar aí para as mães, para os pais que estão nos assistindo. Como que o seu filho tem... se alguém chegasse hoje para o seu filho e perguntasse como que você sente o amor do seu pai, de 0 a 10, do seu pai e da sua mãe, de 0 a 10, qual nota que você daria? Então, essa é uma reflexão que é interessante fazermos. Uau! E dá até medo dessa resposta. Dá um frio na barriga pensar o que vem nessa resposta. Sim. E o livro, a gente está falando aqui, eu acabei nem contando isso para vocês, mas é baseado no livro do Gary Chapman, né? Ele tem 5 linguagens do amor para casais, para crianças, adolescentes. Então, é uma série que ele escreveu. E no livro ele fala sobre um tanque emocional. Vivi, o que quer dizer isso? Nós temos um tanque emocional, ele precisa ser cheio todo dia? De quanto em quanto tempo? Explica um pouquinho mais pra gente sobre esse tanque emocional que ele fala no livro, por favor. Vamos lá, né? Antes de falar um pouquinho sobre o tanque emocional, eu recomendo a leitura desse livro. Este livro é aquele livro que está na minha lista que eu revisito com frequência, tá? Então, eu já li ele mais de uma vez. Muito bom. Eu já ouvi, porque tem o audiobook também, então já ouvi algumas vezes, porque assim, eu preciso revisitar com uma certa frequência, porque cada vez que eu leio este livro, eu aprendo um pouquinho mais. Eu aprendo um pouquinho mais para eu oferecer esse suporte, essa estrutura que as minhas filhas, elas precisam. E o livro, além dele trazer os ensinamentos muito claros, muito objetivos, ele é muito didático, ele te dá orientações práticas, sabe? Que fazem parte do seu dia a dia e que são, assim, possíveis, sabe? Parece que você está sentado de frente com o autor, vocês estão conversando e ele fala, olha, faça isso, que isso aqui é interessante, pode trazer o resultado. E ele traz vários exemplos de crianças em diversas faixas etárias, então, assim, super recomendo. E aí, no decorrer do livro, ele usa essa analogia, essa comparação sobre o tanque emocional, né? Então, o tanque, ele usa o tanque emocional no sentido de comportar ali o combustível, né? Então, vamos pensar. O
Um tanque, para ele comportar o combustível, o tanque ele precisa estar bem estruturado. O combustível, ele precisa ser de boa qualidade, porque a gente sabe muito bem, quando a gente não abastece com um combustível de boa qualidade, corre-se o risco do veículo falhar. Exatamente. Eu creio que muitos aqui já passaram por essa experiência. Não muito agradável. Não muito. Então, a gente tem que pensar também nessa qualidade. E uma coisa que eu acho assim, super interessante é que o veículo, se você deixar o tanque na reserva, o que acontece? É porque você gosta de viver de uma maneira muito emocionante, né? Porque é arriscado você deixar o carro na reserva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, qual é o combustível que ele fala que você tem que manter cheio na criança? É o tanque do amor. Você precisa manter o tanque do amor do seu filho no nível desejado, ou seja, transbordando, né? E aí eu deixo a segunda pergunta. Como que está o tanque de amor do seu filho? De cada um dos seus filhos. Porque a gente tem que pensar em cada um deles de uma forma individual, né? Então, como que está esse tanque de amor? E aí ele vai dizer que esse amor, ele precisa ser um amor incondicional, né? E esse amor incondicional é esse amor que você olha para a criança pelo que ela é e não pelo que ela faz. Então tem que ser um amor de qualidade. Ela precisa se sentir amada. E aí o desafio no decorrer do livro é esse, de você conhecer quais são essas linguagens do amor, para que você possa manter o nível do tanque do amor do seu filho de um modo que realmente ele possa estar preparado para diversas situações da vida. E se a gente for pensar em tanque esvazia. Sim. Então, eu tenho que abastecer com frequência, de acordo com o uso do combustível. Então, se a gente pensar, eu acho que ele é muito didático, ele acertou muito quando ele falou dessa questão do tanque emocional. Muito legal. Esse programa, às vezes, a gente faz e a gente pensa assim, estou fazendo tudo errado, né? A gente é sempre confrontado com os nossos estudos. Dessa vez, uma das raras vezes em que eu estudando, eu falei, estou fazendo alguma coisa certa. Porque eu estive 10 dias fora, longe dos meus filhos, e no último final de semana, foi o primeiro final de semana, acho que estávamos juntos, e a mãe de um amigo chamou para eles irem para casa dela. Eu falei, não, porque nosso tanque está vazio, preciso reabastecer o tanque deles e o meu. Eu usei a expressão tanque. Então alguma coisa, gente, às vezes dá certo, né? Mas, Divi, você falou uma coisa de amor condicional, incondicional, e às vezes a gente demonstra esse amor de forma condicional, né? A gente até já comentou aqui, às vezes, que a gente, de uma forma assim muito madura, para não dizer outra coisa, a gente dá um gelo nos nossos filhos, às vezes, né? A gente faz questão de demonstrar o quanto estamos decepcionados, o quanto eles nos frustraram. E aí entra uma questão do castigo, da disciplina, que são necessários, mas dependendo da forma que a gente comunica isso, os nossos filhos entendem como: meu pai me ama se acontecer tal coisa, se eu fizer tal coisa. Concorda, Vivi, que às vezes a gente falha nesse demonstrar, né, da condição? Com certeza, Rafa, porque assim, qual é o grande desafio? Nós somos mães pecadoras educando filhos pecadores. Então, do mesmo modo, nós estamos sujeitos a erros, né? Então, é um cuidado que nós precisamos ter, mas nós temos que lembrar de uma coisa: quem é o adulto da situação? Somos nós. É importante. Quem é que deve ter a maturidade? Os nossos filhos, eles estão ali desenvolvendo a maturidade, essa estrutura emocional. Então, cabe a nós ter esse cuidado de não colocar a condição. Então, por isso que antes de você instruir o seu filho, ensinar algo ao seu filho, e antes de disciplinar o seu filho, você precisa ter a certeza que o tanque de amor dele está cheio, que o nível do tanque do amor dele está ok, para que você possa dar essa instrução e fazer sentido para ele. Ele precisa estar bem ali estruturado para que faça sentido. E no momento, assim, realmente da disciplina, é importante separar, que ele entenda muito bem que você está corrigindo o erro cometido por ele, você está orientando ele sobre o caminho correto que se deve andar e que você continua amando. E, se necessário, expresse isso na linguagem do amor dele. Fale isso também, que é muito importante, que a criança entenda isso. Então, a gente tem que separar muito bem que ela é uma criança amada, sabe? Independente.
basta pensarmos no amor de Cristo por nós, né? Sim. No amor de Cristo. Hoje, antes de vir, né, tem uma filha que ela gosta muito de se expressar por meio do desenho. Ela ainda não é alfabetizada, ela está na fase aí da pré-alfabetização, e ela gosta de se expressar muito por meio de desenhos, né? Enquanto eu estava me arrumando, aí ela chegou com um papelzinho todo dobrado, com corações, vários corações. Aí eu já pensei, ai meu Deus, a culpa da mãe, né? Ela já vai me mostrar um coração chorando, porque eu estou saindo agora. E aí ela abriu e ela foi mostrando. Eu falei assim, mãe, olha, essa cruz aqui representa Jesus. E aqui são vários corações. Você está vendo aqui, mãe, que aqui tem um coração triste, tem um coração zangado, tem um coração feliz, tem um coração até pulando. E aqui mostra como o nosso coração fica e que Jesus, ele nos ama em qualquer situação que o nosso coração esteja. Mesmo que ele não acha bonito aqui, essa sujeirinha que está aqui, mas ele nos ama. Eu falei assim, filha, que lindo. É isso mesmo, isso é verdade. O Senhor nos ama. E nós precisamos expressar esse amor de Cristo aos nossos filhos. Então, são 5 linguagens do amor que o autor, ele apresenta. Eu acredito que ele conseguiu classificar bem legal, assim, essas 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor que ele nos apresenta é o toque físico. O toque físico, a principal característica são os gestos de carinho. É aquela criança que gosta daqueles abraços mais apertados e demorados, que gosta daquele beijo assim, sabe, contínuo. É a criança chiclete. Aquela que tem um sofazão, ela senta aqui, ó, no seu colo. No seu colo. Isso mesmo, isso mesmo. No meu lar eu tenho uma criança que a linguagem do amor dela é toque. Eu tenho um sobrinho que a gente brinca que ele é rolon. Que tem que ficar coladinho. Tem o irmão é spray, ele é o rolon. Isso mesmo. Então, essa linguagem do amor, essa é a principal característica. E o interessante é que é importante que os pais, eles tenham consciência dessa linguagem do amor, porque a criança, os estudos mostram que aquela criança que é muito tocada com gestos de carinhos na infância, se torna um adulto saudável, emocionalmente saudável, né? E qual é o grande desafio aos pais aí em relação a essa linguagem do amor? Tem pais que eles têm dificuldade de se tocar. Então, é importante que você pense sobre isso, né? E eu acho interessante que o autor dá até algumas dicas, assim, olha, se você é esse adulto que tem dificuldade de se tocar, experimente passar a mão no seu braço, passa a mão assim no seu cabelo, olha que interessante, na sua né? nuca, começa a fazer umas 3 vezes ao dia, exercício, e depois comece, se você tem dificuldade de fazer isso com seu filho, comece a tocar no ombro dele de um modo suave. Você está sentado ao lado dele, pegue na mão dele. Uau. Então comece aos poucos ter essas atitudes. E é muito importante que quem tem essa linguagem do amor, que você abrace essa criança com muita ternura antes dela ir para a escola e quando ela volta da escola. Porque é um momento que essa criança passou por diversas situações. E a gente tem que tomar esse cuidado de permitir que os nossos filhos saiam de casa com um tanque de amor cheio. Então, e é algo que você pode fazer e tem que ser dedicado, tem que ser, assim, eu diria, um abraço único, como ele fosse o único, se ele fosse único, precioso. Então, se abraçar de verdade, não abrace fazendo outras coisas, se concentre naquele momento, porque essa criança precisa sentir esse carinho, sentir esse amor. Nossa. Os meus têm um toque do ficar antes de dormir. Mamãe, você vai ficar com a gente antes de dormir? Eu fico com cada um. Fico um tempo lá e fica tudo enroscado, abraçado, amontoado. Bem toque físico mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí nós temos a outra linguagem do amor, a segunda linguagem do amor, que é bem interessante, que é o tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade, a grande marca é você ter um tempo dedicado, você planejar esse tempo com a criança. Para quem recebe amor nessa linguagem, o 15 minutos, gente, é como se fosse uma eternidade para essa pessoa e é intenso para ela. Por isso que você precisa planejar cada segundo que você vai passar com essa criança. O que essa criança gosta de fazer com você? E é estar com a criança de verdade. É você estar desacompanhado do seu celular. Você precisa estar com a criança, conversando com a criança, interagindo
interagindo com a criança, né? E uma dica é você fazer uma lista daquilo que seu filho gosta de fazer com você e você ir ali, sabe, usa uma dica hoje, usa outra amanhã e assim por diante, para que você tenha realmente esse tempo de qualidade. E lembre-se, se você tem mais de um filho, cada filho tem a sua linguagem própria. Pode ser que coincida, mas na hora de expressar para cada um, você precisa expressar individualmente. Então, precisa ter esse cuidado em relação a todas as linguagens do amor, né? A próxima linguagem do amor é algo que eu esqueci de falar em relação ao tempo de qualidade, né? Para essa criança que recebe amor nessa linguagem, as memórias são muito importantes para ela, né? E olha que interessante, né? Os nossos filhos crescerem num lar saudável, onde ele tem diversas situações de tempo de qualidade e ele levar isso para a vida adulta dele poder relatar para os seus filhos futuramente, né? Os momentos que ele teve com o pai, com a mãe no lar, né? E todos nós queremos que os nossos filhos tenham memórias assim saudáveis no nosso lar, né? Então eu voltei só para reforçar esse ponto que é bem interessante. Ô, Vivi, por exemplo, às vezes a gente pensa em destacar um tempo, uns minutos especiais para a gente fazer uma atividade, mas às vezes, por exemplo, um momento de uma refeição, o filho pode entender isso como um tempo de qualidade? Com certeza. Embora não esteja só você e ele na refeição, mas vai estar o irmão, ou seu marido, ou outra pessoa que conviva com você na casa. Pode ser. É um momento também da nossa rotina. Sim, pode ser também, Rafa. Mas se for intencional, né? Precisa ser intencional. Você usou a palavra correta. Em fica mais todas difícil. As linguagens, precisa ser intencional. É um desafio. É um desafio. Se formos pensar na rotina assim, familiar, você separar esse tempo é um grande desafio, né? Porque tudo é muito cronometrado, né? Exato. Então a gente precisa ter esse cuidado. Boa. A terceira linguagem do amor é palavras de afirmação. Tá? Então, a palavra-chave, ficou até redundante, mas a palavra-chave para essa linguagem do amor é você usar palavras positivas, né? Usar palavras positivas. Então, isso é muito importante. Essa criança, ela gosta de ser elogiada. Ela gosta de ser elogiada. Ela gosta que você repare no acessório que ela colocou no cabelo, na roupa, se ela mudou o lado de cabelo, se ela fez alguma coisa interessante, uma tarefa que ela fez em casa ou que ela trouxe da escola. Então, ela gosta de receber elogio. E qual é o cuidado que nós precisamos ter nessa linguagem do amor? É o tom que você usa, os detalhes que você vai usar na hora de descrever algo, porque são palavras a linguagem do amor dela. Uau. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, a pausa que você vai fazer. Então, esse contato, você está falando com ela precisa saber que você está falando com ela, olhar nos olhos dela. E dá para fazer várias coisas interessantes para expressar essa linguagem do amor. Por exemplo, um recado na lancheira. Se o seu filho ainda não é alfabetizado, um desenho. Você pode colocar ali uma surpresa para ele. Imagina só, na hora do lanche, ele abre a lancheira dele e ele vê ali um recadinho seu. Uma mensagem de texto. Se seu filho já é maior, assim, você pode mandar via celular. Então, é muito importante que você se atente a esses cuidados, né? Então, ele gosta de fazer isso com frequência. E é interessante que a gente precisa pensar também no momento que nós precisamos disciplinar, corrigir, instruir o nosso filho. Porque quem tem essa linguagem do amor, um tom a mais, um tonzinho a mais, já é para ele assim uma mágoa muito grande. Para ele, você está ferindo. Gente, é muito importante a gente identificar a linguagem. Que, olha o estrago que a gente pode fazer com o nosso filho, se ele tiver a linguagem do amor, palavras de afirmação. Quantas vezes a gente não fala, ficou horrível isso que você fez. Nossa, olha seu quarto tudo bagunçado. Nossa, sua roupa tá horrível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente faz isso naturalmente. Se a linguagem de amor dele é palavras de afirmação, gente, a gente está causando um estrago ali, né? A gente está comunicando, não te amo, né? Não, ou impondo alguma condição ali. E é muito fácil, né? No dia a dia, você falar a gente rápido, você não pensar, você solta crítica, você só manda, não olha, não interage. Vai, faz logo, pega logo. E aí, a gente fica achando que aquela criança tá
enrolando com você, brigando com você, mas na verdade não, ele só tá demonstrando pra você, se eu magoando, tô né? percebendo que você não me ama, né? É, Isso mesmo, isso mesmo. é muito Olha importante isso. esse papo. Não, com certeza. A quarta linguagem do amor, agora a quarta e a quinta, eu acho que são os maiores desafios, tá? A quarta linguagem do amor são presentes. Ou seja, você precisa ter um estoque de presentes em casa. Gente, mas eu sempre fico pensando nisso quando eu falo dessa linguagem que como você vai dar presente todos os dias? Porque se deixar, eles pedem, né? Sim, E como sim. isso não Isso é uma ser linha tênue pra não causar outro problema. Isso, para não causar um estrago. Exato. Então, Outro você tipo de precisa, estrago. isso mesmo, você precisa tomar esse cuidado. Porque o presente, você tem que tomar cuidado para não alimentar, assim, na criança, que essa é a única forma de amor também. E esse presente precisa ser um presente intencional. Você precisa pensar no detalhe desse presente. E não é um valor financeiro do presente, mas sim na intencionalidade do presente. E existem outros presentes, além de presentes, assim, que você vai comprar realmente com dinheiro, existe outras formas de presentes que são mais duradouros, né? Por exemplo, você plantar, fazer uma plantação com seu filho de uma horta, você cuidar ali de uma plantinha com ele, acompanhar isso com ele, você tomar esse cuidado. Então, por exemplo, uma dica assim que o autor traz que eu achei super interessante, início do período escolar, né? Então, você comprou um uniforme novo, embala esse uniforme. Olha. Então, assim, não que é legal. simplesmente de você chegar e dar o presente para a criança. Para essa criança que recebe o amor dessa maneira, você precisa pensar nos detalhes da embalagem. Precisa ter todo o ritual de uma entrega de presente. Ela precisa sentir que esse presente foi dedicado a ela. Gente, janeiro então é maravilhoso, porque você pode embrulhar um lápis, um caderno. Uniforme, Olha uma a dica. sunga, uma sunga. Você pode embrulhar cada Uma coisa. lancheira. Sim, com Vai comprar a Presente mochila, pro mês a inteiro. mochila. Todos os dias você tem um presente, porque as listas, né? Isso, justamente. Ótimo, Lizzy, Não muito tinha boa essa pensado dica. nisso. Olha, Muito boa essa interessante. dica. É um presente por dia. Muito boa essa dica. E a última linguagem do amor, que é a quinta, que é atos de serviço. Gente, eu tenho que confessar, essa é a minha Gente, linguagem do amor. Por fora Essa é dessa a aí. sua? Essa é a minha, pobre do meu marido. Ai, gente. Coitada do Wilson. Wilson, a gente Wilson. sabe o que você tá É um passando. desafio. Nossa empatia. Um desafio, porque essa linguagem do amor, ela exige muito da gente. Exige muito dos pais. Os pais, eles precisam estar bem, tanto fisicamente, porque você vai precisar trabalhar muito, e também emocionalmente, você precisa estar bem estruturado. Porque essa criança, ela gosta que você faça algo dedicado a ela, que você prepare o café da manhã para ela. E, gente, eu me coloco no lugar dessa criança. Eu me sinto, assim, extremamente amada quando eu tenho um café da manhã dedicado para mim, quando o meu café está lá arrumadinho, que o pão foi colocado ali no prato para mim, que o meu mamão está ali. Eu me sinto, assim, extremamente amada. Parece que na primeira hora da manhã eu recebi flores, sabe? Recebi uma joia. Então, assim, é realmente... E é assim que essa criança se sente. Gente, mas Uau. eu tenho... Desculpa, eu cortei. Imagina. Eu até estava falando com a Vivi aqui antes. Quando eu estava estudando, eu falei assim, mas mãe, é o ato de serviço. O tempo inteiro. Querendo ou não Você tá- demonstrar desta forma, principalmente dependendo da idade da criança, a gente vai preparar as coisas, né? A gente vai dar banho, vai fazer quase tudo para ela. Assim, tá ali inerente ao nosso nascer. O carimbo de mãe, atos de serviço, é uma das suas linguagens obrigatórias, mas aí a gente volta na internacionalidade, né? Não é fazer aquele suco e jogar ali, vem lá, o café tá aqui na mesa, né? Não, Porque tudo é não, intencionalidade, não. né? Que é a viradinha de chave que a Liz trouxe no Essa início do programa. viradinha. Como você vai organizar a mesa ali, preparar isso para a criança, como que você vai pensar em algo que realmente ela se sinta, por exemplo, né? Você tá atrasado para sair e ao invés de você, vamos logo, você vai lá e fala assim, meu filho, deixa eu te ajudar, vamos lá. Assim, claro, né? Controle, domínio próprio o tempo todo, né? Sim. Então vamos lá. Espírito Então, Santo. ele vai sentir diferente, né? Então eu penso que quem recebe amor por essa linguagem aqui sofre um pouquinho, e quem dá também acaba sofrendo um pouquinho mais também, porque é uma dedicação, né? É porque não é o dia a dia, né? Não é o dia a dia, É, não é o justamente. dia a dia. Não é o É dia a dia. muito mais do que o dia a dia. Sim. Nossa, gente, que loucura, né?
E sabe que eu acho que não é uma das linguagens dos meus filhos, não. Mas outro dia eu comprei jogos americanos novos. Aí coloquei, tirei lá. Falei, a gente não merece essa toalha aqui. Comprei uns jogos americanos bonitinhos e tal. Mas sabia que na hora de eu colocar, o lanche era, sei lá, era ovo mexido, gente, nada demais. Quando eu botei a mesa com um jogo novo, aí botei um copo bonitinho, aí eles vieram, mas uau! O que é esse jantar? Eles notam, né? Mas olha que interessante. Que teve ali uma coisa diferente, uma coisa que foi pensada. E quando acabou, eles ainda falaram assim, o mais velho que falou, mãe, gostei, ficou bonita a nossa mesa e tal. Às vezes a gente acha que eles não criança, notam, né? Não estão prestando atenção, né? Mas estão sim. Sim, e olha que interessante. Mesmo você identificando qual é a linguagem do amor do seu filho, você precisa usar as demais linguagens também, porque as crianças precisam de todas as linguagens. É claro que você vai priorizar aquela que é dele, mas você precisa usar as outras também. Tá? E todas abastecem o tanque, né? Todas abastecem. E olha que interessante também, precisa ficar atento, porque essas linguagens, elas mudam, as crianças mudam de linguagem. Ah, que ótimo. Então, isso, por facilitar a nossa exemplo, vida. já aconteceu na minha casa. Eu falei assim, nossa, não, tá tudo certo, eu já identifiquei a linguagem de cada uma, tá tudo bem. Mas, de repente, eu comecei a observar que o comportamento estava diferente. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa aí, nessas releituras, opa, as linguagens, elas são dinâmicas, né? Então, as crianças, elas estão o tempo todo, né, nessa fase de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que estar atento também em relação a isso. Observação contínua, então, né? Isso, contínua, é isso mesmo. E a gente está falando muito de criança aqui, mas adolescente vale também, né, Vivi? Vale porque vale para marido e mulher, vale para qualquer relacionamento, na verdade, né? Qualquer relacionamento. E eu ia falar exatamente isso, porque tem algumas dessas, né, características aqui, né, dessas linguagens, que é muito mais difícil você fazer com seu filho adolescente, se você tem um filho adolescente, porque se você não criar intimidade com ele na infância. Isso por exemplo, mesmo. o toque físico. Toque físico, exato. Né? Com um adolescente, com um jovem, com um filho casado, é difícil você chegar para tocar um filho casado, se você nunca tocou, Sim, né? sim. E o ato de serviço, como é que você vai servir um filho que não mora mais com você? De que forma, se você não soube? É muito interessante como a gente tem que criar intimidade mesmo para poder demonstrar o amor. Nossa, isso gente. mesmo. E todas as fases da vida, os nossos filhos estão esperando a manifestação do nosso amor. Eles querem se sentir amados por nós. Então, independente da idade do seu filho, é importante você demonstrar realmente esse amor. E vocês tocaram num ponto aí bem interessante, que é essa questão dos relacionamentos, né? Porque quando essa criança, depois se torna adolescente, jovem, adulto, ele tem o seu tanque de amor cheio, com certeza ele vai ser bem sucedido nos seus relacionamentos. Ele vai saber lidar com os possíveis conflitos que surgem nos relacionamentos. Ele vai ter maturidade para isso. Isso explica muita coisa, né? Nós sabemos que tem muitos adultos que estão destruturados, né? E quando você vai ali investigar a raiz, a causa raiz, você percebe que é porque ele não está com o tanque de amor dele cheio. Isso não foi trabalhado. Que tema lindo, né, Bê? Maravilhoso. Como é importante a gente aprender. E recapitulando um pouquinho, então nós temos a linguagem de amor do toque. Me ajuda a não esquecer. Atos de serviço, palavras de afirmação, presentes e tempo de qualidade. Pega um papel, anota no papel o que você percebe que o seu filho tem, para que você possa amá-lo ainda mais, expressar mais do amor que Deus tem demonstrado para você, para que você também demonstre para ele, porque a gente só ama porque ele nos amou primeiro. Então, se você tem dificuldade, nós sabemos que tem relacionamentos difíceis, nós temos um Deus que transforma e que transborda amor no seu coração, para que o seu lar seja um lar de amor, de paz e cheio da presença de Cristo. Não se esqueça, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo, tchau, até o próximo programa, pessoal.